previdenciaristas, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu ajudo advogados a iniciar na prática previdenciária e te ensino a como encontrar o melhor benefício para o seu cliente. Hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o benefício de auxílio-doença. Na verdade, a gente já sabe que o nome dele foi trocado agora com a reforma da Previdência, porém, eu vou me permitir utilizar o termo auxílio-doença porque não tem jeito, gente. Quem utilizava esse termo antes vai demorar um pouquinho até a gente acostumar a usar o termo novo, tá bom? Vem comigo que você vai aprender como calcula o valor do benefício antes e depois da reforma. Então, o vídeo de hoje, diferente dos outros dois últimos vídeos, vai trazer já com as alterações. Então, vocês vão aprender as regras anteriores e as regras pós-reforma. Gente, o que é importante? Por que esse vídeo vai ser nesse formato diferente do outro, já trazendo as alterações da reforma? Porque no caso de auxílio-doença, é menos provável que vocês encontrem um cliente que deu entrada antes de 2019 que você vai ter que fazer esse requerimento. Claro, é possível? É, mas na maioria dos casos vocês já precisam saber a regra nova, porque o fato gerador normalmente é mais recente. Nesse tipo de benefício, o cliente não costuma demorar tanto tempo para procurar um advogado. Então, você já precisa saber a regra antiga, a regra nova, para conseguir resolver o problema do seu cliente, tá certo? Então, vem comigo que tudo que você precisa saber vai ser explicado nesse vídeo de hoje. Lembra de já pegar o seu papel e sua caneta para anotar todas as dicas, porque você sabe, nossos vídeos vêm sempre recheados de muitas dicas que você não encontra por aí em qualquer lugar. Tá certo. E aí, Jéssica, me dá aí alguns motivos para eu assistir esse vídeo. Me diz que ele é diferente dos outros que eu encontro por aí. Esse vídeo vai ser um manual completo, então basicamente todas as respostas que você precisa com relação ao auxílio-doença vão estar aqui nesse vídeo, ok? Então não precisa de mais nada. É esse vídeo e pronto, acabou, tá? É o seu vídeo do auxílio-doença. Além disso, nós também vamos tratar conceitos importantes dentro do direito previdenciário, como por exemplo, qualidade de segurado. E esse conceito vai te ajudar não apenas para aprender esse tipo de benefício, mas vários outros, tá? Que necessitam desse requisito. Então, é um vídeo super importante, vai te trazer bagagem, conhecimento para a atuação do direito previdenciário e não apenas no que se refere ao auxílio-doença. E, por último, é o benefício que mais tem dentro dos escritórios. A verdade é essa, ele é um benefício mais simples de se dar entrada, mas no geral é o que tem demanda em maior quantidade. Então, embora seja simples de se fazer o protocolo, enfim, de preparar a documentação, ele tem uma quantidade realmente razoável dentro dos escritórios. Então, se você souber aplicar tudo bem bonitinho, bem direitinho, as suas chances de ganhar esse tipo de processo são muito maiores, tá? E a atuação do advogado no processo de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, né, que são os benefícios por incapacidade, ela tem bastante relevância porque um detalhe ou outro que você sabe, né, que você tem aquela jogada, aquele macete, podem fazer toda a diferença para o seu cliente, ok? Tá certo, mas é como eu sempre falo, não adianta assistir só a metadinha do vídeo, tem que assistir tudo. E por que, gente? Por que é importante assistir tudo? Bom, primeiro que eu vou dar uma dica ao longo do vídeo super importante sobre a forma como deve ser realizada uma perícia médica. Então, tem alguns aspectos formais de uma perícia que devem ser respeitados. E a partir do momento que eles não são respeitados, né, você pode requerer a anulação daquela perícia, requerer a realização de uma nova perícia, tá? Então, nós vamos avaliar esses aspectos, você vai entender de onde eu tô tirando toda essa ideia, para que você possa fazer atuação bem bacana aí nos seus processos, especialmente os judiciais, ok? Além disso, gente, no final do vídeo eu vou tratar sobre as alterações da reforma da Previdência, né, através da emenda constitucional número 103. São alguns aspectos importantes sobre a reforma da Previdência que foram alterados e que podem fazer muita diferença no benefício. Então não basta saber a regra antiga. Nesse caso é preciso saber a antiga e a nova, porque se, por exemplo, o seu cliente tiver um requerimento antigo, um requerimento novo, você vai precisar avaliar a possibilidade de utilizar esse requerimento antigo por ele ser o mais vantajoso para o seu cliente. E também, né, analisar todo o contexto da situação do cliente, tá? Bom,
nós estávamos falando sobre os benefícios programáveis, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. E aí agora nós demos um pulinho aqui nos benefícios por incapacidade. Jéssica, que ordem louca é essa que você está seguindo para eu aprender? Gente, é aquilo que eu falei. Eu estou seguindo uma ordem que tenha mais demanda. Esses pontos que nós estamos dando, esses pontos que nós estamos analisando, normalmente são os que mais aparecem no escritório. Então não adianta, por exemplo, eu tratar com vocês aqui, o primeiro vídeo vai ser sobre aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Primeiro, porque vocês não sabem os conceitos de tempo de contribuição, de carência, como que é realizada uma avaliação de deficiência, enfim. E segundo, porque é menos provável que apareça um caso desse para você, especialmente agora no início, certo? Então, eu tenho tentado trazer de acordo com uma ordem de demanda, uma ordem, né, o que realmente vai acontecer agora no começo aqui da minha advocacia previdenciária. Bom, vai ser isso. Então, isso aqui vai acontecer em 90% das vezes. Eu preciso estar preparado para isso. E o restante você vai adquirindo de conhecimento com o passar do tempo. Porque assim você vai estar preparado. E também porque lá na frente você já vai ter os conceitos básicos. Então, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, né, que foi o exemplo que eu usei da pessoa com deficiência, ele utiliza conceitos tanto da aposentadoria por tempo de contribuição como da aposentadoria por invalidez ou de um auxílio-doença, por exemplo. Então não adiantaria eu te explicar isso lá no primeiro vídeo se você ainda não sabe o restante, que é o básico, tá? Então essa é a ordem. Então não, Jéssica, era benefício programável, agora é benefício por incapacidade, enfim. Eu tô seguindo exatamente uma ordem que eu acredito que vai ser a sua necessidade agora no início, tá bom? Então assim, foca em aprender esses conteúdos que vão abarcar uma massa, né, uma quantidade maior de clientes, porque vai dar certo assim, confia em mim. Ok, Jéssica, e dentro desses vários benefícios por incapacidade, teria, por exemplo, não benefício, né, mas enfim, teria o LOAS, o benefício assistencial ao idoso, ao deficiente. Por que não trazer esses primeiro? Talvez a demanda dele seja maior? Talvez seja. Mas, gente, a demanda do auxílio-doença e da invalidez, ela tem crescido por conta do que vocês já devem ter ouvido falar aí no Jornal Nacional e blá, blá, blá. Enfim, do pente fino do INSS. Isso tem trazido para os escritórios uma quantidade maior de clientes com esse tipo de problema. Essa semana, por exemplo, eu peguei 2 aqui no escritório, né? Apareceram 2 exatamente dessa situação. Eles estavam recebendo ou uma aposentadoria ou um auxílio-doença já por muito tempo e esse benefício foi cessado por conta de uma revisão da incapacidade que foi feita pelo INSS, que é o famoso pente fino. Então é por isso que eu optei por trazer esse primeiro, porque esse pente fino vai com certeza levar algum cliente aí para o seu escritório, tá? Então é bacana que você aprenda as nuances desse benefício, porque, gente, não é o que muita gente pensa, que tô doente, vou dar entrada e vai dar certo. Não é assim que funciona, tá? Não é. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, se você não souber todos os critérios, souber como funciona, provavelmente vai dar errado. Então, é muito bacana a gente estudar os benefícios por incapacidade. São clientes que, em geral, estão em risco social muito grande, né? Diferente de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, que no geral a pessoa ainda está trabalhando ou ainda está ativo, né? Mas o benefício por incapacidade, a pessoa já está acometida de uma doença, ela já está sem trabalhar e muitas vezes ela está muitos meses sem receber o benefício, sem receber o salário. Então, é uma situação bastante peculiar do direito previdenciário que você precisa aprender a lidar com isso, ok? Agora, acabou o lenga-lenga, eu já te expliquei tudo que você precisava saber, já te dei todos os motivos que você precisa, então vamos ao assunto. Auxílio-doença. O que é? Auxílio-doença é o benefício concedido aos segurados do INSS, tá? Que estão incapazes para suas atividades habituais. Se esse segurado do INSS for segurado empregado, esse benefício só é devido a partir do 16º dia da incapacidade, tá? Isso a gente sabe porque os 15 primeiros dias são de responsabilidade do empregador. Agora, se ele for um segurado facultativo ou se ele for contribuinte individual, isso muda. O início desse benefício vai se dar no momento que aconteceu a incapacidade, né? Ou a lesão ou a doença, ok? E quais são os requisitos para se conseguir esse benefício, para se alcançar esse benefício? O primeiro requisito
E ele é super importante. Pelo amor de Deus, não vai me dar entrada no auxílio-doença, no invalidez, sem antes conferir se realmente o seu cliente possui qualidade de segurado. Tá, Jéssica. E o que é qualidade de segurado? Gente, é exatamente o que o nome diz. Ele ser segurado do INSS. E para ele ser segurado do INSS, obviamente, ele tem que estar contribuindo para o INSS. É claro, gente, que essa contribuição muitas vezes tem sua responsabilidade delegada. Ou seja, se eu sou empregado, a responsabilidade do recolhimento e do repasse da minha contribuição, obviamente, é do meu empregador, tá? Então, eu estou aqui, eu sou empregado. Presume-se que o meu empregador está fazendo o recolhimento e a contribuição devida para o INSS. Se ele não está, aí, como se diz? É problema do INSS com ele. Eu, trabalhador, não tenho poder de fiscalização. Esse poder é do INSS, ou seja, nesse caso, bastaria que a gente fizesse a comprovação de que ele é um segurado empregado. E aí, se o INSS quiser entrar com uma ação regressiva junto ao empregador, né, para fazer a restituição dessas contribuições que não foram vertidas, aí ok. Aí o INSS faz isso junto com o empregador e o segurado não pode ser prejudicado por isso, ok? Ou seja, se eu tenho essas contribuições, ou pelo menos eu tenho a presunção de que elas estejam acontecendo, logo eu sou segurado do INSS. Existem algumas situações em que haverá manutenção dessa qualidade de segurado, ainda que não haja a contribuição, ou seja, o chamado período de graça. Por que período de graça? Eu não estou contribuindo, mas eu permaneço como sendo segurado do INSS por algum tempo, em virtude das minhas contribuições vertidas anteriormente. E quais são esses casos? Esses casos estão previstos no artigo 15 da nossa querida Lei de Benefícios, que você já deve a essa altura estar conhecendo muito bem, que é a 8.213 de 91. E lá ele trata as hipóteses, né, em que vai ser concedido esse período de graça para os segurados, tá? A primeira opção, né, a primeira hipótese em que é permitido esse período de graça é para os segurados e que estão recebendo algum benefício do INSS, exceto auxílio acidente, ok? Então, salvo o auxílio acidente, os outros benefícios, enquanto a pessoa estiver recebendo aquele benefício, vai ser mantida a qualidade de segurado dela. Ou seja, estou eu aqui recebendo auxílio doença, tenho qualidade de segurado, ok? Qual é a segunda hipótese de manutenção de qualidade de segurado após a cessação de contribuições para o segurado obrigatório? Por quanto tempo? 12 meses após cessar as contribuições. Ou seja, eu, Jéssica, estou aqui contribuindo há 5 anos para o INSS, só que aí veio a pandemia, perdi meu aluguel e aí não contribuo mais, né? Eu sou segurado individual, eu vendo pipoca aí na rua, não sei, e aí perdi a minha fonte de renda, não estou mais contribuindo para o INSS, parei de contribuir. Por quanto tempo eu ainda vou ser considerado? 12 meses, ok? Então, se for segurado obrigatório, né, contribuinte individual obrigatório, a manutenção da qualidade de segurado vai se estender por até 12 meses após a cessação do pagamento das contribuições. Ok, mas existem duas possibilidades, né, que estão previstas nos parágrafos desse artigo que eu mencionei para vocês, em que é possível que esses 12 meses sejam estendidos, às vezes, por mais 12 meses e até por mais 12, ou seja, eles podem chegar até 36 meses de extensão do período de graça, ok? Então, período de graça, 12 meses. A extensão, a primeira hipótese prevê que se esse segurado que interrompeu ali a contribuição dele por conta do início aí da pandemia ou qualquer outro motivo, se ele já tiver vertido 120 contribuições sem interrupção que cause a perda da qualidade de segurado, que ele pode automaticamente estender esse período de graça por até 24 meses. Calma que eu vou te explicar. Um exemplo, estou eu contribuindo. Contribuí por 11 anos seguidos para o INSS. E aí parei de contribuir
E aí eu quero saber quanto tempo eu vou ter de período de graça. Eu já tenho, nesse caso, mais de 120 contribuições. Se dentro desses 11 anos eu não tiver perdido a qualidade de segurado nenhuma vez, ou seja, se eu não tiver ficado mais de 12 meses sem contribuir, então eu vou ter direito à extensão prevista no parágrafo 1º. Ou seja, eu vou ter 24 meses de período de graça. Os 12 previstos no inciso 1º, mais os 12 previstos no parágrafo 1º, ok? Do referido artigo que a gente mencionou agora há pouco, tá? Ok, agora nós temos a segunda hipótese de extensão de período de graça. Bom, gente, a hipótese do parágrafo 2º, ela fala sobre desemprego involuntário. Jéssica, como é que eu vou provar desemprego involuntário? Simples, gente. Quando a pessoa está desempregada, ela normalmente faz um cadastro no Cine, no Ministério do Trabalho, dependendo de qual cidade. E através desse cadastro, ela é encaminhada para vagas de emprego. Se ela estiver cadastrada para receber essas vagas de emprego, para receber esses encaminhamentos, e até o momento ela não tiver recebido, então ela vai poder transformar esse prazo, que era de 12 ou de 24, em mais 12 meses, ou seja, ela vai ganhar uma extensão de 12 meses. Jéssica, então como funciona isso? Eu posso chegar até 36 meses de período de graça? Sim, pode chegar. Se, por exemplo, você teve mais de 120 contribuições e se você comprovou o desemprego involuntário, sim, você vai ter 36 meses. Agora, se você não tem mais de 120 contribuições, você era segurado obrigatório, mas não tem mais de 120 contribuições, aí não, aí você só vai ter 24 meses. Ou seja, o parágrafo 2º, ele traz requisitos cumulativos. Para que seja 36 meses, é necessário o desemprego involuntário e mais de 120 contribuições. Se não tiver mais de 120 contribuições, você não ganha os 12 meses a mais do item anterior, você só vai ganhar 24 meses, que é referente ao desemprego involuntário. Lembrando que tem que realizar o registro no órgão responsável, tá? Seja Ministério do Trabalho, seja Cine, enfim, o órgão responsável para te fazer o encaminhamento para a função que você trabalha normalmente, né? Ou para alguma outra atividade laboral, ok? Certo, vamos à terceira hipótese que essa qualidade de segurado vai ser estendida por mais 12 meses. No caso de prisão, tá? Então, se o segurado estava recebendo benefício, enfim, ou estava trabalhando e agora está preso, a manutenção da qualidade de segurado vai se manter durante a prisão e por mais 12 meses após a soltura. E aí, gente, eu vou parar para contar um caso para vocês. Um caso que aconteceu lá no escritório em que o preso fugiu. A gente precisava estender, a qualidade de segurado dele por conta de uma pensão por morte que foi solicitada. Ele fugiu e, obviamente, por estar foragido da justiça, ele não conseguia emprego. E aí a tese era exatamente essa. Olha, ele tinha qualidade de segurado, porque teoricamente ele deveria estar preso. O desemprego dele era obviamente involuntário, ele não podia, trabalhar. Gente, é claro que a gente não conseguiu fazer esse processo rodar. Era uma tese muito maluca, que até hoje eu não entendo porque que os sócios optaram por pegar isso, por fazer esse processo. Mas só para vocês entenderem que caso a pessoa esteja foragida, então essa manutenção da qualidade de segurado não vai ser estendida, tá? No caso do preso, ele tem que estar lá, tem que estar preso, tem que estar cumprindo a pena dele, ou pelo menos, de alguma outra espécie de prisão, seja prisão preventiva, enfim. Ele tem que estar preso para que haja manutenção de qualidade de segurado. Foragido não conta, tá bom? Quarta hipótese, doença de segregação compulsória. Vai ser estendida a manutenção a 12 meses, até 12 meses após o fim da segregação compulsória. Quinto ponto é o serviço militar. Cessou o serviço militar, a pessoa ainda vai ter 3 meses, tá? Então, além de que seja mantida a qualidade de segurado durante a época em que a pessoa está prestando o serviço militar, ela vai ter aí um prazo de mais 3 meses após a cessação, após o fim do vínculo militar, tá bom? Ok, e temos por último o segurado facultativo. É importante saber, gente, que o segurado facultativo só tem
6 meses de extensão de período de graça. Isso é um outro erro super comum em advogados previdenciários que estão iniciando na carreira, por não saber diferenciar essa qualidade de segurado. Então, se a pessoa estava contribuindo pelo Código de Recolhimento de Segurado Facultativo, é só 6 meses de extensão de período de graça, tá bom? E ela não tem, gente, a possibilidade dessas extensões previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo, tá? Ok, Jéssica, como é que eu faço esse cálculo desse tempo, desses meses? A regra básica, para você não confundir, não esquecer, pega o tempo, faz o cálculo e soma 45 dias. Por que isso? Porque a lei fala que ele vai perder a qualidade de segurado no dia do vencimento da competência posterior. Quer um exemplo? Perdi o meu emprego no dia 1º de abril de 2020. Teoricamente, eu sou segurada até o dia 1º de abril de 2021. Então, eu vou ter que começar a fazer o recolhimento da competência do mês de abril, porque eu não vou mais estar segurada. A competência do mês de abril, ela só vence no dia 15 do mês de maio. Ou seja, eu ganhei aí 45 dias de prazo. Vamos supor que lá no dia 10 de abril ou 20 de abril, eu descobri que eu tô doente, né? Enfim, sofri um acidente, sei lá, aconteceu alguma coisa, ocorreu um fato gerador que me gerou a incapacidade. Nesse momento, gente, embora já tenha passado a data lá do dia 1º de abril, ou seja, os 12 meses, como a minha contribuição ainda não venceu, o fato gerador ainda aconteceu dentro do período de extensão, né? Dentro do período de graça que eu tenho concedido. Então, se você confunde, se você não sabe calcular, se você já ouviu falar sobre isso, mas não consegue entender direito, é simples. Pega a data que deveria ser o final e soma mais 45 dias que vai dar tudo certo. Ou seja, 1º de abril só vai vencer mesmo, a qualidade de segurado dele só acaba no dia 16, exatamente no dia 16 de maio. Ou seja, se até do dia 15 de maio ele sofreu um acidente ou acontecer alguma coisa, um fato gerador, né, que acarrete a impossibilidade para atividades laborativas, ele ainda vai estar segurado. Isso é muito importante porque isso acontece com muita frequência, tá, gente? Isso acontece bastante e esses são os casos em que normalmente as pessoas costumam procurar um advogado, tá? Então agora que eu te dei essa super dica, você vai parar o que você tá fazendo, se você não estava prestando atenção, vai deixar um like super especial aqui pra mim, já vai se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para receber todas as notificações e aprender tudo sobre direito previdenciário, tá? Gente, é o seguinte, a carência para o benefício de auxílio-doença é de 12 meses. Então, a pessoa necessariamente precisa ter contribuído por 12 meses para conseguir acesso ao benefício. Porém, existem algumas hipóteses em que essa carência ela é dispensável. Quais são elas? Primeiro, se for um acidente de trabalho ou de qualquer natureza. O legislador entendeu que nesses casos, o segurado ele não poderia prever aquilo que ia acontecer. Então, já que ele não poderia prever o que ia acontecer, não é justo que se cobre dele uma carência. Exemplo, começou a trabalhar e aí com 15 dias de trabalho ele sofreu um acidente de trabalho. Ele não pode ser penalizado por estar começando a carreira, enfim, e ter sofrido aquele acidente de trabalho. Então, nesse caso, acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, não é exigida a carência. Além disso, no artigo 151 da Lei de Benefícios, tem um rol de doenças que são consideradas doenças graves, como tuberculose, cegueira, neoplasia maligna, que é o câncer, que também dispensa. Então, a listinha está toda lá no artigo 151 da Lei 8.213 de 91, dá uma conferida, mas é importante você saber que esse rol, essa lista de doenças, esse rol não é taxativo. Ou seja, se você tiver com um cliente que tem uma doença muito grave, que está nessa situação, e você conseguir comprovar a gravidade dessa doença ou equiparar a gravidade dela a alguma dessas doenças que estão ali nesse rol, você pode também ingressar com a ação pedindo para que seja reconhecida a gravidade dessa doença e dispensada a exigência de carência, tá? Porque já é pacificado de que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, até porque existem várias outras doenças que não constam nesse rol e que são tão graves quanto, ok? Já comprovamos qualidade de segurado, já vimos que tem que ter carência, quando não tem que ter carência, quando tem extensão de período de graça e agora, o X da questão, a incapacidade laboral. Gente, a incapacidade laboral tem que ser obrigatoriamente, seja em via administrativa ou em via judicial,
comprovada por meio de perícia, ok? Então é um ato médico, precisa que o médico avalie o segurado para saber se ele realmente está incapaz para o trabalho ou não. Porém, existem duas exceções legais, né? Fora a nossa situação provisória, né, que gerou aí por conta da pandemia, em que foram aceitos documentos médicos para fins de antecipação do auxílio-doença. Fora esses casos, né, que vocês devem ter ouvido falar, existem duas situações em que é possível que não haja a realização de perícia, né, para concessão do benefício de auxílio-doença. Quais são elas? 1. Quando for segurado empregado e ele fizer a solicitação da prorrogação do benefício, né? A empresa foi lá, falou, olha, meu empregado continua incapaz para o trabalho, está aqui o laudo que foi feito por médico do trabalho, enfim, tudo. O INSS pode optar por dispensar a realização da perícia médica. E o segundo caso é o caso em que o segurado está internado numa unidade de saúde. Então, o INSS pode optar por ou fazer a perícia in loco, que é o que normalmente faz, tá? Ou aceitar essa internação. Se ele optar por aceitar que a internação já é motivo suficiente para a concessão do auxílio-doença, então ele vai ter que seguir a orientação do médico assistente. Ou seja, se o médico lá do hospital falar, ele precisa de 30 dias, o INSS vai ter que seguir 30 dias, tá bom? É normalmente por isso que o INSS opta por fazer essa perícia in loco, justamente para não ficar adstrito a essa denominação, né? A essa orientação que o médico assistente vai passar, tá? E agora eu vou dar para você a informação que certamente você não achou por aí em outros vídeos. É uma coisa que, assim, gente, não tem de verdade, não tem divulgação. Eu mesmo tive que aprender isso por conta própria, porque é uma informação tão minuciosa que, assim, e tão clara, na verdade ela é tão simples, tão banal, que as pessoas acabam não falando, mas é muito importante, tá? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 1488 de 1991. Ela fala das boas políticas de saúde, tal. No artigo 2º, ele trata sobre a consulta médica, sobre a perícia médica, como ela deve ser feita. Por exemplo, para que o médico determine se há ou não nexo causal entre a doença e a incapacidade, ele precisa obrigatoriamente avaliar o local de trabalho. Isso é feito, gente? Nunca. Nesses anos todos, nunca vi um perito ir no local de trabalho do segurado para avaliar se aquele problema de saúde que ele tem está relacionado com o trabalho dele. Então, o que é importante saber? Que o resultado pericial, se a perícia não tiver sido realizada de acordo com as normas, né, dessa resolução, em especial do artigo 2º dessa resolução, ele pode ser rechaçado pelo juiz e também pode ser objeto de impugnação por parte do advogado. Então, assim, é muito importante que você leia com calma, em especial o artigo 2º da resolução 1488, tá? Porque a partir daí você vai encontrar argumentos, né, muito bacanas, muito legais, que são inclusive argumentos que eu utilizo, para que você consiga impugnar de forma, né, aprofundada, de forma com uma base forte mesmo nas suas impugnações, para que você alcance o benefício, né, o melhor benefício para o segurado, ok? E daí a gente toca num assunto que é um assunto que até dói. Aqui, gente, no meu estado, uma das coisas que eu mais vejo, um dos erros mais básicos que são cometidos por advogados que se dizem previdenciaristas ou que às vezes nem trabalham na área e que resolvem fazer um processo previdenciário, na verdade, é que eles não fazem impugnação, não fazem a manifestação do laudo. Não tem como. Se o laudo foi ruim, você precisa impugnar, você precisa dizer, olha, tem alguma coisa errada. Por quê? Você não deu entrada com base em nada. Você, no mínimo, leu os laudos que o cliente trouxe para você. E os laudos normalmente vêm dizendo, olha, ele está incapaz para o trabalho. Olha, ele tem essa doença. Olha, ele tem esse sintoma. Olha, ele tem essa consequência. Olha, ele não pode pegar peso, ele não pode ficar em pé. E aí o perito vem e responde assim, sim, não, ok, não tenho como dizer, não é possível afirmar. Não sou capaz de afirmar. E o que o advogado faz? Deixa, vamos mandar para sentença. Gente, é muito. Na verdade, até mais do que a inicial, porque a inicial, no geral, ela é praticamente igual para todos os clientes. Mas o laudo, né, a impugnação do laudo, a manifestação sobre o laudo, ela é de suma importância. Então, pelo amor de Jesus, se o juiz abriu para que você apresente seus quesitos antes,
ok. Se ele não abriu, como aqui no meu estado, né, eles normalmente não abrem para os quesitos antes, apenas, né, permitem que na manifestação do laudo a gente faça quesitos complementares, se a gente achar necessário, então faça depois. Mas em ambas as situações, faça a manifestação do laudo. Com prazo aberto, se ele não abriu prazo, não importa, faz, tá? Por quê? Com base nessa manifestação, se o laudo for ruim, por exemplo, a tendência é que a sentença também seja. Então você tem que dar para o juiz alguma coisa para que ele pelo menos pare para pensar no assunto. Ou alguma coisa para que pelo menos você consiga discutir isso em fase recursal depois. Alguma coisa que seja, tá? Então tira dessa ideia de que o laudo foi ruim, então a sentença vai ser ruim e pronto, já perdi o processo. Não é assim que funciona. O seu laudo, a sua impugnação do laudo, ela pode transformar o processo. Então, dê atenção especial para essa peça. E o que é que tem que constar obrigatoriamente na impugnação, no início logo da impugnação? Idade e a profissão. Então, a gente não começa a impugnação de outro jeito. Já começa assim, ó. A pessoa X, tararará, era função tal, tem a idade tal. Pronto. Aí embaixo você já escreve assim, ó, ela faz isso. E aí depois você vai impugnar os pontos que você discordar do laudo e vai reforçar os pontos que você concordar do laudo, tá? Mas é muito, gente, muito importante, então não deixe passar isso, tá? Uma outra coisa que vale a pena colocar nessa impugnação, gente, é que o juiz ele não tá restrito a seguir o que o laudo tá falando, ele não é obrigado. Se ele tiver elementos de convicção suficientes para que ele conceda aposentadoria, né, ou um auxílio-doença, que seja, e isso for contrário à opinião do perito, ele pode fazer, desde que ele tenha elementos. E é isso aí, gente, a gente estudou lá na faculdade. Até eu, que nem estudei a faculdade toda ainda, já estudei. Então você também deve ter estudado, que é o princípio do livre convencimento do juiz. Se ele olhou o restante das provas, né, por mais que a prova pericial elas tenham um peso maior, se ele olhou o restante das provas e tem outros 15 médicos falando que a pessoa não pode trabalhar, não pode pegar peso, não pode abaixar, e ele se sentiu convencido por aquilo, ele não é obrigado a seguir a opinião do perito, ok? Certo, e quem realmente não tem direito ao auxílio-doença? Quem perdeu a qualidade de segurado, e aí eu vou abrir um parênteses, porque a partir de 2019, para readquirir essa qualidade de segurado é necessário mais 6 meses de contribuição. Porém, antes de 2019, é uma confusão, porque num período aí de uns 5 anos, mais ou menos, esse prazo foi alterado, assim, pelo menos umas 5 vezes. Então, se você tem um cliente que é antes, né, que tem um fato gerador anterior, é bacana você dar uma pesquisada exatamente na data, porque teve medida provisória, que perdeu validade, que voltou, que foi convertido em lei, que não... uma confusão. Tá? Então era 4 meses, ficou 12, aí voltou para 6, aí foi para 12 de novo e aí ficou em 6. Então, hoje, resumindo, quer dizer, até a data da reforma, 6 meses, tá? Para readquirir a qualidade de segurado. Se o segurado está recluso em regime fechado, se ele foi para regime fechado e ele estava recebendo o benefício antes disso, esse benefício ele vai ser suspenso por 60 dias, até que seja determinado. Se dentro desse período for determinada a soltura do segurado, ele, a partir desse momento da soltura, ele volta a receber o benefício normalmente. Porém, se essa prisão tiver sido considerada ilegal, aí ele vai receber todo o período que ele ficou sem receber dentro aí desses 60 dias. Ficou mais de 60 dias, aí suspende o benefício de uma vez, tá? E o portador de doença pré-existente. Aqui eu peço um pouquinho mais de atenção. Por quê, gente? Eu recebo muito cliente falando assim, mas o INSS não vai me aceitar porque minha doença é pré-existente. Não. Isso é o que os segurados mais conhecem. Porém, gente, se a incapacidade decorreu da progressão dessa doença, não há que se falar em doença pré-existente, tá? Então, eu tinha doença, mas estava trabalhando normal. Aí a doença piorou. Não é doença pré-existente. A incapacidade se deu pela progressão da doença e não pela doença em si, ok? E naquele caso que a gente conhece, que é se for segurado empregado e a incapacidade se der por menos de 15 dias. E aí os 15 primeiros dias a gente já sabe que são de responsabilidade do empregador de fazer o pagamento. Então, não há que se falar em auxílio-doença. Ótimo! Vamos a outras considerações importantes sobre o auxílio-doença. Gente, o auxílio-doença ele conta para tempo de contribuição, conta para fins de tempo de contribuição, inclusive para carência. Já falei isso em outro vídeo lá atrás, mas é sempre bom relembrar. O tema é o 1125 do STF
E ele definiu que se o auxílio-doença estiver intercalado entre duas contribuições para o INSS, ele vai ser computado para todos os fins, inclusive para fins de carência, ok? E bom, o segundo ponto, né, que a gente precisa tratar é a acumulação, a possibilidade de acumulação do auxílio-doença com outros benefícios do INSS. Bom, o artigo 124 da Lei de Benefícios, ele não fala que pode. O que ele fala é o seguinte, que nesses casos não pode. Ou seja, a gente entende que nos casos em que não estão especificados, que casos são esses: aposentadoria, salário maternidade e seguro-desemprego. Nesses 3 casos, não pode haver acumulação de auxílio-doença com esses benefícios. Agora, se a pessoa recebe uma pensão por morte e ela é segurada do INSS e quiser receber auxílio-doença, a lei não menciona nada sobre o assunto. Ou seja, a gente entende que pode. Por fim, mas nunca menos importante, auxílio-doença acidentário. Gente, o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Quais são? Eu vou tratar aqui com vocês assim, porque são poucos pontos em que ele se diferencia do auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, né? Então a gente vai tratar só os pontos de diferenciação desses 2 benefícios, tá? O primeiro, e óbvio, mas o óbvio também precisa ser falado, é que nesses casos a doença ou a lesão, ela precisa ser decorrente do trabalho da pessoa. Ou seja, adquirir uma doença porque eu trabalho com tal coisa. Então, sim, é um auxílio-doença acidentário. Sofri um acidente de trabalho, então tive uma lesão e aí preciso receber auxílio-doença. Auxílio-doença acidentário. É importante dizer, gente, que auxílio-doença acidentário é diferente de auxílio-acidente, tá? Auxílio-acidente é aquele que é determinado porque a pessoa perdeu alguma função ou precisou fazer reabilitação para uma outra função. Então ele corresponde a 50% do salário-benefício, né? E ele vem meio que a título de indenizar, porque normalmente a pessoa vai para uma função em que ela vai receber menos e tudo, então é para suprir esse custo extra, tá? Da pessoa. Então, não confunda auxílio-doença acidentário com auxílio-acidente, porque são coisas completamente distintas, ok? Bom, segunda diferença, competência para julgamento. Pelo amor de Deus, não vai me mandar auxílio-doença acidentário para a Justiça Federal, porque não é lá, tá, gente? Auxílio-doença acidentário é de competência da Justiça Estadual. E eu não sei se são em todos os estados, eu confesso para vocês, mas aqui no meu estado, no Espírito Santo, a gente tem uma vara específica para acidente de trabalho, que é maravilhosa. Não é, gente. Mas é o que a gente tem. Bom, a terceira diferença é que no caso, né, de haver auxílio-doença acidentária, o empregado ele alcança uma estabilidade de 12 meses, né, após o retorno ao trabalho, tá? E o quarto ponto é que você já sabe, já falei lá atrás, não tem exigência de carência mínima para que seja concedido esse benefício. E vamos à nossa queridinha renda mensal inicial. Gente, a renda mensal inicial, muito simples, muito fácil. É a mesma tanto para auxílio-doença acidentário como para auxílio-doença previdenciário, tá? Então vamos lá. Regra antes da reforma. Era feita a média aritmética dos 80% maiores salários, vocês já estão enjoados de ouvir isso, de julho de 94 até a data atual. Encontrava o salário-benefício. A renda mensal inicial era exatamente 91% desse salário-benefício. Renda mensal inicial é igual salário-benefício vezes 91%. E agora vamos às nossas maravilhosas regras que foram alteradas com a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019. Maravilhosíssima. Primeiro ponto que foi alterado, o nome, né? Como eu já comecei lá o vídeo lá atrás falando, deixou de se chamar auxílio-doença, passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária, tá? É claro, gente, que esse nome novo faz muito mais sentido, tá? O nome é muito mais adequado do que auxílio-doença. Porém, ele é muito grande. A verdade é essa. Então, para você escrever benefício por incapacidade temporária, ninguém acostumou com isso ainda. Então, em regra, nas petições, eu ainda, por mais que, né, já começo lá dizendo benefício por incapacidade temporária, mas depois eu vou fazendo essa migração ao longo da petição, porque não dá para repetir isso 1 milhão de vezes dentro de uma petição, tá? E os juízes ainda também estão se habituando com isso, então vê como é que está sendo feito aí de acordo com os juizados e com as varas aí do seu estado,
para você fazer do jeitinho que os juízes costumam escrever, costumam ler, né? Porque eu acho que vai de cada região isso aí, tá? Mas por enquanto aqui a gente ainda tá usando bastante auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O cálculo do salário-benefício. Isso mudou em regra para todos os benefícios, né? Salvo uma exceção, eu acho, talvez duas, não me lembro, mas o salário-benefício deixou de ser calculado pela média dos 80% maiores salários e passou a ser calculado pela média de 100% do salário de 94 para cá. Então, isso altera o valor do benefício. No entanto, a RMI continua sendo 91% desse salário-benefício, ok? Acontece que agora o salário-benefício ele está um pouquinho menor, então isso acaba trazendo também, a média desceu, então acaba trazendo o valor da renda mensal um pouquinho mais para baixo também. Além disso, o tempo para readquirir a qualidade de segurado passou a ser de 12 meses, então era 6 meses, agora 12 meses para readquirir qualidade de segurado, que é exatamente o tempo de carência, tá? E vamos ao nosso resumo final para ver se você entendeu tudo, gravou tudo, e se não gravou, e se não entendeu, você volta lá ou então deixa a sua dúvida aqui para mim que eu respondo para você, você sabe, né? Sempre com todo carinho do mundo. Vamos lá. Requisitos, né? A gente aprendeu que os requisitos são a carência, obviamente, precisa ter carência, salvo algumas exceções. Precisa ter qualidade de segurado e também a incapacidade. Essa incapacidade é sempre comprovada por meio de perícia. Também aprendemos o cálculo da RMI. A RMI é 91% do salário-benefício. O salário-benefício, por sua vez, é a média aritmética de 80% dos maiores salários desde 94 para cá. Isso se o fato gerador foi antes da reforma da Previdência. Se ele foi depois, o salário-benefício muda para 100%, média aritmética de 100% dos salários de 94 para cá, ok? E também aprendemos que tivemos alguns pontos alterados com a reforma, como por exemplo, o tempo para readquirir a qualidade de segurado, o próprio cálculo, né, do salário-benefício e também o próprio nome do benefício, né, que enseja aí o espírito, a alma do que aquele benefício quer assegurar para os filiados ao regime geral da Previdência Social. E é isso, gente. E aí, me contem, vocês já sabem onde tudo isso pro auxílio-doença? Aposto que não, hein? Lembra de me seguir lá no Instagram, vou deixar o arrobazinho aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, manda aí que eu vou responder com todo carinho do mundo pra vocês, tá? Um abraço, um beijo e até a próxima!